Mas o ciclo só se completa quando aplicamos a verdade a nossas vidas. O teólogo inglês John Stott escreveu: o conhecimento carrega consigo a solene responsabilidade de se agir com base nele, traduzindo-o no comportamento apropriado. Ele também afirma o seguinte: Deus nunca pretende que o conhecimento seja um fim em si mesmo, mas sempre o meio para se chegar a um fim. 2. Nos capítulos 5 e 6 do livro de Deuteronômio, existem nada menos que 13 desafios a serem observados e guardados para seguir os mandamentos de Deus. A ênfase primordial está na aplicação da verdade de Deus à vida. Por exemplo, Moisés disse: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. DT 5:32,33. Moisés explicou aos filhos de Israel que a ordem de Deus era que ele lhes ensinasse os estatutos para que pudessem observá-los e obedecê-los. 3. Prometeu diversos resultados positivos quando aplicassem a verdade divina às suas vidas. Primeiro, em Deuteronômio 6, 1,2 disse que essa submissão produziria reverência a Deus, a qual, por sua vez, redundaria em maior obediência e no prolongamento de suas vidas. Alguns cristãos parecem esperar que um raio caia do céu sobre suas cabeças para saber que Deus lhes falou. Entretanto, o ensino de Moisés é muito claro: somos chamados a obedecer o que já conhecemos da palavra de Deus, então ele revelará muito mais ao nosso entendimento. Porque Deus nos daria a segunda metade do mapa se ainda não seguimos nem a primeira. Outra consequência positiva de ser praticante, e não somente ouvinte, é que nossas vidas servirão de testemunho para os incrédulos. Uma vida de obediência pode tornar-se plataforma para a proclamação da verdade de Jesus Cristo. O mundo precisa primeiro ver a mensagem das nossas vidas, antes de ouvir as palavras dos nossos lábios. L.R.F. Ellis. Em Deuteronômio 6, Moisés também falou para aplicar a verdade divina em casa. O versículo 7 diz que devemos ensinar a palavra de Deus em nossa casa e conversar a respeito dela. A vontade do Senhor para um lar cristão é que sua palavra permeie cada aspecto da vida familiar. A aplicação da palavra tem de se dar, assentado em tua casa, e andando pelo caminho. DT 6,7. Não deve se restringir a um período específico de devoção da família, mas tem de estar presente inclusive nos momentos de recreação, descanso ou no relacionamento uns com os outros. Precisa ser parte integrante das atividades da sua família, até quando vocês estiverem se deitando e se levantando. V. 7. O último pensamento da noite e o primeiro da manhã deve se basear na verdade divina e em sua aplicação. Essa prática viva da verdade de Deus precisa se estender também à comunidade, a ponto de afetar as pessoas da vizinhança, pois cada membro da família traz a palavra de Deus como um símbolo, atado à sua mão e fronte. V. 8. Em outras palavras, a revelação da verdade divina na vida de cada integrante da família serve como um testemunho poderoso para os outros. A família inteira pode ser testemunha para um mundo que a observa. Alguns anos atrás, quando nos mudamos para um novo bairro, espalhou-se depressa a notícia de que eu era pastor. Isso significava que deveríamos avançar com grande cuidado no relacionamento com os vizinhos, evitando assim que todos, imediatamente, nos dessem as costas. Nosso filho de 6 anos de idade, por outro lado, não enfrentou a mesma hesitação. Os vizinhos da casa mais próxima eram cordiais, porém percebíamos que tinham um certo receio de nós. Mas nem isso foi capaz de deter nosso filho. Um dia, enquanto a dona da casa ao lado trabalhava no jardim, ele aproximou-se com a maior desenvoltura e pôs-se a conversar. Ela ainda se mostrava cautelosa em relação a mim e a minha esposa, todavia estabeleceu um relacionamento de amizade com nosso filho de imediato.
Pouco tempo depois, apresentou-o ao marido e os dois se deram muito bem. Agora que o menino abrirá as portas, eles se aproximaram mais e logo éramos todos amigos. Após alguns meses, minha esposa pôde falar de Cristo à mulher e ela o aceitou como seu Salvador. O marido levou um pouco mais de tempo a ceder, mas acabou se rendendo também. Os versos que acabamos de ler em Deuteronômio me vêm à mente quando lembro dessa experiência. Nosso filho, em sua fé infantil, não hesitou em usar a verdade divina por testeira entre os olhos. Sua abordagem ingênua e amistosa indicou para nossos vizinhos que a palavra de Deus também fazia parte de nossas vidas. Aplicar princípios divinos à sua família será como escrevê-los nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. DT 6,9. FIRM é do seu pessoal FIM. Por 2 anos trabalhei nos meses de verão como encarregado da manutenção do gramado, em um clube de golfe. Tive a oportunidade de observar inúmeras pessoas se frustrarem ao bater com um taco em uma bolinha branca, fator decisivos para comprovar minha total inaptidão para o esporte. Lembro-me de um dia em particular, reservado às mulheres. Estava sentado sobre o cortador de grama, observando 2 senhoras que estavam jogando, uma demonstrando toda a atenção de uma novata, a outra, muito mais experiência. Quando a novata se preparava para dar a tacada, sua companheira lhe disse: "Seja firme ou a bola acabará no meio do bosque, novamente." É desnecessário dizer que foi exatamente o que aconteceu. Assistindo àquela cena, pensei no que a mulher dissera a respeito de firmeza. Sem o saber, ela tocará no ponto mais fraco da minha experiência cristã. Eu conhecia bem a verdade divina, mas não estava sendo firme quando a aplicava à minha experiência diária. Essa firmeza é a melhor tradução para o desafio de Tiago quando nos diz para sermos praticantes da palavra. 4. Como ilustração de seu ensino, Tiago fala de um homem que contempla ao espelho, e se vê como de fato é. Qual sua aparência ao se levantar pela manhã? Talvez tenha a impressão de que os vasos sanguíneos em seus olhos formam um mapa dos canais de Veneza. Seja qual for o caso, ao se colocar na frente de um espelho, a verdade se revela, sem misericórdia, diante de seus olhos. Agora, digamos que você não passe nem perto do espelho e vá direto tomar o café da manhã pensando: "Oh, que sujeito mais atraente eu sou." Estará se enganando? Não. A palavra de Deus é como o espelho. Ela declara a verdade nua e crua a nosso respeito, sem fazer nada para diminuir-lhe o impacto. Também explica que atitude tomar a partir daquilo que vemos. Por outro lado, nos iludimos quando nos afastamos da palavra e nos recusamos a agir com base no que lemos. Tiago proclama as bênçãos de se aplicar a verdade à vida ao dizer: "Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito." TG 1,25. Fundação. Jesus conta uma história muito importante ao final de seu poderoso Sermão da Montanha. 5. Após descrever o que significa viver no reino, ele põe seus ensinamentos em prática. Sabemos que seu sermão foi muito eficaz porque Mateus nos diz: "E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas." Mt 7, 28,29. A aplicação feita por Jesus foi uma parábola acerca de 2 construtores, um prudente e outro insensato. Leiamos essa história de Mateus 7,24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A diferença entre os dois tipos de pessoas é: as prudentes ouvem as palavras de Jesus e reagem de acordo, enquanto as insensatas ouvem, porém as ignoram. O homem, a quem Jesus chama de prudente, era um indivíduo sensível e prático. O outro foi chamado de insensato, e a palavra no texto grego original é semelhante ao nosso idiota, descrição pouco lisonjeira. Ambos construíram casas, e presume-se que fossem bastante semelhantes. Evidente que usavam materiais de qualidade e as melhores técnicas de edificação. Se alguém as olhasse sem atentar para os detalhes, encontraria dificuldade para distingui-las. A principal diferença estava na base. O construtor prudente levantara sua casa em cima de rocha sólida, ao passo que o insensato, na areia. Anos atrás, uma igreja que pastoreei no norte da Califórnia quis construir um auditório. O local escolhido era muito bonito, uma área chamada Oakland Hills. Contratou-se arquitetos de Michigan para desenvolver o projeto. O problema todo foi o fato de não conhecerem a instabilidade inerente à colina sobre a qual o auditório deveria ficar. Concluída a planta, todos ficaram impressionados. No entanto, quando foi apresentada em concorrência pública às firmas de engenharia locais, veio o choque. O custo estimado era mais do que o dobro imaginado por nós, pois os engenheiros da cidade sabiam que precisaríamos de fundações muito sólidas para sustentar o auditório. E essas fundações teriam de ser profundas, penetrando o solo instável até atingir o leito de rocha subjacente. Para nossa tristeza, a planta foi relegada a uma gaveta, onde permanece até hoje. Tudo porque os arquitetos, originários de outro lugar que não a Califórnia, desconheciam o tipo de fundação necessária para a construção. Na parábola de Jesus, o insensato agiu como aqueles arquitetos. Não se deu ao trabalho de preparar fundamentos adequados, erigiu sua casa na areia. O erro do insensato jamais seria descoberto se não fosse pela tempestade que sobreveio à sua casa pouco depois. Essa tempestade revelou a fundação inadequada. Mais ainda, o texto grego original nos diz que as tempestades mencionadas na parábola não eram iguais. As chuvas e o vento que fustigaram a casa sobre a rocha tinham intensidade muito maior à da tempestade que atingiu a casa na areia. A casa sobre a rocha suportou tufões e enchentes devastadoras, mas permaneceu de pé. Por outro lado, a tempestade que varreu a casa na areia não foi tão poderosa, e Jesus disse que ela caiu, e foi grande a sua queda. Muitos cristãos constroem suas vidas de modos aparentemente benéficos. Mas quando chega a tempestade, elas desmoronam, transformando-se em ruínas. Por quê? Porque a fundação sobre a qual foram construídas não era sólida o suficiente. Um crente pode parecer bem-sucedido em tudo que faz, mas se não está construindo sobre os fundamentos certos, o sucesso não permanecerá por muito tempo. Jesus nos diz com toda clareza que tipo de fundação resiste às dificuldades da vida. O homem prudente ouve a palavra de Deus e a põe em prática, enquanto o insensato a ouve e não aplica à sua vida. A pergunta que deveríamos nos fazer é esta: eu ouço e obedeço a verdade divina, ou ouço e a ignoro? Isso determinará o tipo de fundação sobre a qual você vem construindo. Todas as etapas que temos estudado sobre a renovação da mente de nada servirão, a menos que esse último passo seja dado. A ilustração de Jesus é muito pertinente para a nossa discussão. Nossas vidas não contarão com fundamentos sólidos só porque conhecemos a palavra de Deus. As pedras angulares são corretamente lançadas quando conhecemos e praticamos aquilo que Deus diz.
Em palavras ainda mais simples, nosso lar espiritual resistirá às enchentes e circunstâncias quando aplicarmos com regularidade os preceitos divinos à nossa experiência diária. A prática da aplicação. Aplicar alguma coisa significa tomar uma atitude muito prática, portanto, vamos fazer isso com o que estamos aprendendo neste exato momento. Digamos, por exemplo, que você tenha o hábito inadequado de usar a língua para bisbilhotar ou criticar excessivamente. O primeiro passo é buscar a informação de Deus sobre o assunto. Talvez Romanos 1,29 possa ajudar, pois nesta passagem, o fofoqueiro ou bisbilhoteiro, NVI, é listado junto a homicidas e enganadores. Parece forte demais, no entanto, lembre-se, o espelho só reflete a verdade a nosso respeito. Em 2 Coríntios 12,20 encontramos outra lista de mau uso da língua. Porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos adverte sobre o poder da língua. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. TG 3,3 a 12. Não há dúvidas de que o mau uso da língua é pecado, todavia, você precisa de mais informações do que apenas isso. Um versículo-chave sobre a língua, Efésios 4,29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O segundo passo, memorização, implica reter na mente versos como Efésios 4,29 e Salmo 141,3 põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Anote os versículos em um cartão e leve-o aonde for. Siga algumas das técnicas de memorização citadas no capítulo 6 e esconda essas palavras de Deus no seu coração. O terceiro passo no processo é a meditação. Pode ser iniciada ainda durante a memorização. No capítulo 3, examinamos 4 palavras que nos ajudam a reprogramar nosso modo de pensar, reconhecer, capturar, recusar a substituir. Esse modelo será útil para sua meditação. Quando determinada situação surgir durante o dia, e você estiver prestes a dizer alguma coisa hostil ou pecaminosa, será uma chance de reconhecer, capturar e recusar este pensamento, trazendo a passagem bíblica de Efésios 4,29 à memória para lidar com ele. Quando meditamos na verdade divina, ela se torna parte do nosso ser. O quarto passo é a imaginação. Como Jesus reagiria frente a essa circunstância? Você é capaz de traçar um quadro mental da resposta que ele daria. Pois então, imagine-se fazendo exatamente a mesma coisa quando situações difíceis surgirem em sua vida. Haja conforme a palavra de Deus.
Por exemplo, talvez haja uma determinada pessoa com quem você costuma fofocar. Você sabe que isso é errado e seu amigo também, mas vocês adquiriram esse hábito que faz parte de seu relacionamento. Passe algum tempo imaginando que na próxima vez que tiver oportunidade de estar com essa pessoa, reagirá de modo diferente. Imagine-se conversando sobre verdades salutares e trocando palavras proveitosas para o crescimento dos outros. Veja-se como uma pessoa que consegue mudar o rumo da conversa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem. O último passo do processo é a aplicação. Chegamos ao ponto onde a lâmina da faca atinge o osso. Digamos que amanhã de manhã você se encontrará com um amigo e terá a oportunidade de arruiná-lo ou edificá-lo com palavras. A escolha é sua. Pode continuar agindo como sempre agiu, e usar a língua como uma lâmina de dissecação, ou mudar o rumo da conversa, em obediência aos princípios de Deus, dirigindo uma palavra bondosa a quem o escuta. Vamos supor que a conversa incline-se para determinado assunto, e você decida aplicar o que aprendeu. Poderá dizer: sabe, somos amigos há muito tempo e gosto muito de conversar com você. Mas tenho notado que adquirimos o hábito de fazer comentários sobre a vida dos outros. E essa semana, comecei a memorizar um versículo da Bíblia relacionado a este tipo de comportamento, F 4,29, e quanto mais penso no assunto, mais peço a Deus que coloque um guarda à minha boca, SL 141,3. Hoje vejo que, agindo assim, estou perdendo as oportunidades de edificar sua vida. Perdoe-me por isso. Não quer se juntar a mim no projeto de só falar coisas boas às pessoas. Seu amigo talvez se ofenda e tenha uma reação adversa a seu convite, porém duvido muito. Talvez ele concorde com você, e se disponha a acompanhá-lo nesse passo de obediência. VARINHA de se ondam ou APALAVRA. A palavra de Deus não é uma varinha de condão para nos ajudar em meio às circunstâncias negativas, transformando-as em experiências dignas de uma Cinderela. Antes, é a verdade poderosa de um Deus perfeito que, uma vez aplicada à nossa vida, produz grandes bênçãos e vantagens. Se descobrisse ouro, você o enterraria. Se o médico lhe prescrevesse um remédio capaz de salvar sua vida, você o guardaria no armário do banheiro e esqueceria de tomá-lo. Se Deus lhe desse um mapa da vida, você o ignoraria. Claro que não. Deus nos deu algo muito mais precioso do que o ouro e mais saudável que o melhor remédio do mundo, sua palavra. A única reação lógica e sensata que podemos ter à sua verdade é aplicá-la. E você não pretende assumir o compromisso de fazer a mesma coisa em sua vida. Oração. Pai, eu lhe agradeço muito por sua palavra que dá vida e nos dirige. Quero ser um praticante dessa palavra, e não um simples ouvinte, mas parece que tenho a tendência de ouvir e não fazer nada. Por favor, ajude-me por seu poder, a pôr em prática com regularidade aquilo que estou ouvindo para que minha vida signifique alguma coisa para sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Parte 3. A prática da renovação da mente. 10. Quem é quem em você? Nos últimos anos cresceu muito a publicação de livros intitulados Quem é Quem, nas mais diferentes áreas. As editoras escolhem uma localidade, verificam quais os cidadãos mais proeminentes e lhes oferecem a oportunidade de estar no Quem é Quem no plantio de maçãs. Figurar neste tipo de livro parece significar que a pessoa é de fato alguém, independente da sua origem. SLVERDADEIRO e o PO de CLEVANTARPORFAVOR. Porque as pessoas têm a necessidade de ver seu nome publicado no Quem é Quem. Qual o benefício desse tipo de reconhecimento? Muitos diriam que seria para a autoestima. Aliás, a ideia desse termo tornou-se uma das questões mais comentadas em todos os círculos cristãos ou não. Um dos primeiros a escrever sobre o assunto disse o seguinte:
A descoberta psicológica mais importante deste século é a da autoimagem. Quer nos demos conta, quer não, cada um de nós leva consigo um esboço ou quadro mental de nós mesmos. Ele pode ser vago e indefinido aos olhos do consciente. Na verdade, pode nem lhe ser identificável. Essa autoimagem é nossa própria concepção do tipo de pessoa que sou. Foi construída a partir das nossas crenças acerca de nós mesmos. Porém, a maioria dessas crenças formaram-se inconscientemente, baseadas nas experiências do passado, dos sucessos e fracassos, das humilhações, dos triunfos e da maneira como outros reagiram a nós, em especial na primeira infância. A partir de tudo isso construímos na mente um eu, ou a imagem de um eu. Uma vez inserida nesse quadro uma ideia ou crença sobre nós mesmos, ela se torna verdadeira, no que nos diz respeito. Não lhe questionamos a validade, mas seguimos agindo com base nela como se fosse verdade. Malthus, citado acima, de certa forma foi pioneira em chamar nossa atenção para a ideia de como nos vemos e seu impacto em nossas vidas. Muito do que ele diz é válido, mas precisamos tomar cuidado para não sermos arrastados pelo movimento da autoestima sem o discernimento da palavra de Deus. Embora devamos ser cautelosos quanto às perspectivas apresentadas pelos proponentes dessa tendência, a verdade é que muitas pessoas buscam ser reconhecidas como alguém pelos outros por não estarem convencidas do próprio valor. Se lhes pedem para dizer quem são de fato, é bem provável que não consigam. Construíram um quadro mental de si mesmas baseado, grande parte das vezes, em falta de informação. Avaliações e comentários fornecidos pela família e por amigos ajudaram a desenvolver essa imagem para alcançar-lhes a memória. O responsável por dizer pela primeira vez a alguém que suas orelhas eram grandes demais, ou que ele era ruim em matemática, ajudou esse alguém a construir um quadro mental condizente. Algum tempo atrás, eu trabalhava na garagem enquanto meu filho mais novo brincava por perto com alguns amigos. Ele fez algo que achei uma grande tolice. Com raiva, aproximei-me correndo e falei: "Mas que estúpido, porque você foi fazer uma coisa dessas?" No mesmo instante percebi que envergonhara tanto ele quanto os amigos com minha declaração grosseira e errada. Sua atitude fora mesmo tola, porém ele nada tinha de estúpido. Uma resposta bíblica à situação seria chamá-lo em particular e mostrar-lhe que sua atitude fora impensada e precisava ser corrigida. No entanto, o que fiz foi ajudar a programar sua autoimagem com uma informação incorreta. Meu filho não era estúpido, mas podia bem ser que começasse a acreditar na verdade do que eu dissera, transformando-a em parte de sua visão a respeito de si mesmo. Meu filho merecia coisa melhor e eu tinha de consertar uma reação espontânea, mas pecaminosa. Foi uma oportunidade não só de pedir perdão a ele e a seus amigos, como também de transmitir a informação correta a seu respeito e de seu valor. James Dobson nos lembra: não somos quem pensamos ser, nem o que os outros pensam que somos. Somos o que achamos que os outros pensam que somos. 2. Imagens DESFOCADAS suposta superioridade. A Bíblia diz alguma coisa a respeito de autoimagem. Considere por alguns instantes o versículo seguinte a uma passagem que já estudamos, RM 12, 1,2. É possível que você tenha uma visão distorcida de si mesmo por adotar como medida a opinião do mundo, e não a palavra de Deus. Depois de enfatizar a necessidade de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, RM 12,2, o autor do livro agora diz: por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, RM 12,3, NVI. Se estamos desenvolvendo uma nova mente, desenvolvemos também uma nova autoimagem, baseada na informação correta de Deus.
Primeiro somos desafiados a não termos de nós mesmos um conceito mais elevado do que devemos ter. Há um evidente jogo de palavras aqui. No original grego, a palavra mente é utilizada 4 vezes neste versículo. Não tenha em mente um conceito elevado demais de si mesmo, além do que deveria ocupar sua mente, e tenha isso sempre em mente, a fim de manter sua mente equilibrada. Essa repetição talvez pareça confusa, mas com certeza o apóstolo Paulo tinha um propósito direcionado pelo Espírito para enfatizar tanto o assunto. Ele sempre disse que nossas mentes precisam ser renovadas. Agora está dizendo que, se nossas mentes forem renovadas, teremos um novo e mais adequado modo de pensar acerca de nós mesmos. Infelizmente, às vezes somos orgulhosos e fazemos uma ideia de nós mesmos mais elevada do que deveríamos. Sem dúvida, o mundo encoraja essa atitude com seu constante bombardeamento de mensagens do tipo: você é alguém especial. Claro, você é especial. Mas a pergunta que faço é a seguinte: especial em relação a quê? Como medir nosso valor? Em 1 Samuel 16, Deus mandou Samuel ungir o novo rei que ele escolherá. Observando os filhos de Jessé, Samuel logo concluiu tratar-se do mais imponente deles, Eliabe. Mas Deus disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 3. Com enorme frequência a imagem que fazemos de nós mesmos ou dos outros baseia-se em uma medida equivocada, a beleza. O próprio Deus não deixa de reconhecer a beleza das pessoas em sua palavra, mas quando o assunto é valor, ele deixa bem claro que este é um atributo do coração. Algumas pessoas ostentam uma suposta superioridade por causa de atributos ou talentos visíveis e, sob o ponto de vista do mundo, devem mesmo alardeá-los se os têm. Mas Deus olha para o caráter, não para a superfície. É interessante notar que as Escrituras dizem quase nada sobre autoestima, estando em Romanos os principais ensinamentos a respeito desse assunto. Por outro lado, a questão do orgulho e seus efeitos prejudiciais são repetidos diversas vezes. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aprendemos que Deus se opõe ao orgulho, mas dá graça ao humilde. 4. Nos é apresentado o seguinte desafio: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. TG 4,10. Parece bastante claro que o maior perigo a nos defrontar não está em termos um conceito muito inferior de nós mesmos, mas antes no problema do orgulho. Quando Jesus fala do ego, nunca diz que precisamos melhorar a autoestima, pelo contrário, declara que temos de negar a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e segui-lo. MC 8,34. São necessários muito cuidado e estudo bíblico consciencioso ao discutir essa questão, de forma a não transformarmos um conceito equilibrado de nós mesmos em desculpa para fomentar o orgulho. Suposta inferioridade. É possível ter uma autoestima inadequada devido à suposta inferioridade. Claro, se não devemos ter um conceito de nós mesmos superior ao que convém, o contrário também é válido. Este modo de pensar é igualmente errado e até prejudicial quando se pretende chegar à imagem mais correta de si mesmo. Dobson ilustra isso muito bem em seu relato sobre uma jovem a quem ele chama de Ellen Colegial. Tudo parece conspirar contra ela. Desde quando consegue se lembrar, sempre se viu como uma pessoa sem graça e sem esperança. Um dia, após uma experiência particularmente dolorosa, Ellen jogou-se aos prantos em cima da cama e imaginou-se diante de um juiz, julgada inaceitável em um mundo de pessoas bonitas. A promotoria salientou que Ellen, desde a 4 a série do ensino fundamental, era tida como alguém que não merecia qualquer tipo de reconhecimento. No Dia dos Namorados, por exemplo, enquanto sua prima, Linda, recebia 34 cartões de rapazes apaixonados, Ellen teve de se contentar com apenas 3, 2 de garotas e um do tio Albert de San Antônio.
5 exemplos e mais exemplos foram dados provando que ela não tinha absolutamente nada a oferecer para o mundo. O júri, composto só de pessoas bonitas e inteligentes, declararam-na culpada e o juiz a condenou com as seguintes palavras. Ellen Colegial, um júri composto de pessoas da sua comunidade declarou-a inaceitável para a raça humana. Por isso, você está condenada a uma vida de solidão. Provavelmente será mal-sucedida em tudo que fizer, e morrerá sem deixar um único amigo na Terra. Casar-se está fora de questão, e jamais haverá uma criança em sua casa. Você é um fracasso, Ellen. Uma decepção para seus pais. Será considerada como um fardo desnecessário a partir de agora. Caso encerrado. 6. Por mais triste que pareça, a avaliação que Ellen faz de si mesma é compartilhada por muitos cristãos. Eles também formaram uma imagem de si mesmos baseada em informações falsas. Durante uma reunião de crentes, sempre se ouve as pessoas falando de suas supostas deficiências. Quando alguém as desafia a apontarem quem são os verdadeiros cristãos em seu meio, muitas se desqualificam e falam da moça que cantou no último domingo, ou do rapaz mais bonito da igreja, mesmo que ele não seja capaz de recitar João 3,16. Paulo nos exorta com veemência a termos de nós mesmos um conceito equilibrado, RM 12,3. No original, a palavra traduzida por equilibrado, na verdade significa com mente lúcida. Se você tem um conceito de si mesmo mais elevado do que deveria, ou se vive com uma suposta inferioridade, não está agindo com lucidez. COMPARANDOLARANJS com ameaças. Mas como clarear o modo como penso sobre mim mesmo, você pode se perguntar. Comece estabelecendo as comparações corretas. Paulo repreende os coríntios pois eles medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos 2:10,12. Considera os faltos de entendimento. Para se ter uma autoimagem adequada, precisamos nos medir pela régua apropriada. Romanos 12,3 diz que devemos pensar de nós mesmos de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. A régua é a porção que Deus nos deu, não a avaliação do homem. A questão não é estabelecer como me saio quando comparado com alguém, mas se vivo em obediência a Cristo e uso as habilidades que Ele me deu para a sua glória. Lemos em Gálatas 6,3-5 porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará sua própria carga. Único e XCLUSIVO. Só você é você. Deus o projetou e o equipou de modo único, inigualável a quem quer que seja. O exemplo dos dons espirituais é utilizado como ilustração nos versículos posteriores a Romanos 12,3. Somos únicos como um corpo com muitos membros. Contudo, somos também diferentes, nem todos os membros têm a mesma operação W. 4-6. Em sua igreja pode ter 20 pessoas com o dom de mestre V. 7. Mas você não encontrará duas que ensinem da mesma forma. Por quê? Porque, junto à capacitação do Espírito, Deus concedeu certos talentos e atributos que serão usados como plataforma para o exercício do dom. A promessa de Romanos 12,3 diz que a todo crente é dada essa medida da fé. Ninguém fica de fora. Nem você. Ao se olhar e determinar seu próprio valor, seria tolice ver-se como você imagina que fazem os outros. Antes de mais nada, reconheça como Deus o vê. Sua avaliação precisa ser baseada na informação divina, se pretende ser realista. Os óculos de Deus. Há quem seja acusado de ver o mundo através de óculos de lentes cor-de-rosa. Como cristãos, deveríamos olhar tanto para o mundo quanto para nós mesmos através dos óculos de Deus. A maneira como Ele nos vê deveria determinar como nós nos vemos.
Sejamos práticos e apliquemos alguns dos princípios da mente renovada a esse tópico da autoestima. O que fazer para começarmos a nos ver de um modo novo e saudável? A verdade que descobrimos no capítulo 4 é fundamental para uma autoimagem acurada. Se você atravessou a ponte da escolha que mencionamos, decidindo não se conformar, mas ser transformado, então os seguintes passos vão ajudá-lo a ter uma visão equilibrada de si mesmo. 1. Examine com cuidado sua autoimagem, seja honesto consigo mesmo. Como você se vê de fato? Com uma suposta superioridade ou inferioridade. O conceito que tem de si mesmo baseia-se na verdade bíblica, ou em anos de informações desencontradas fornecidas pelos outros. Se não tem certeza de que consegue analisar direito sua autoimagem, peça ajuda a um ou dois amigos cristãos de confiança. Peça para que o avaliem de acordo com uma perspectiva bíblica, e tome o cuidado de dizer a esses amigos que o amam para que sejam objetivos, honestos e construtivos. 2. Aprenda o máximo que puder de si mesmo com a palavra de Deus. O que ele diz acerca da sua posição em Cristo. Dom Matzati, no excelente livro Christen, A Estima de Cristo, discute a importância de se procurar o valor próprio e a felicidade no lugar certo. Se você se concentrar em si mesmo, só encontrará frustração e decepção. Mas se olhar para Jesus, o resultado será muito diferente. Segundo ele, quando você olha para si mesmo, deve ver seu pecado. Quando desvia os olhos de você para Cristo Jesus, vê sua nova identidade, sua justiça perfeita, sua posição gloriosa com Deus nos lugares celestiais. Sua vida neste mundo, sua paz, sua alegria e contentamento não dependem de como você olha, mas sim para onde você olha. 7. Olhando para Cristo e sua palavra, você fixa a visão de si mesmo em um alvo mais definido. Como ele vê seus dons espirituais e suas habilidades. O que ele diz a respeito do potencial em sua vida, e sua disposição para usá-lo de maneira significativa. Você pode se achar como os espias na época de Moisés, no meio da discórdia, NM 13,17 a 33. 10 deles olharam para a terra prometida e viram-na inexpugnável. Descreveram-na habitada por gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. V. 33 Grifo do autor. Aqueles 10 homens se viam como acreditavam que os inimigos daquela terra os viam. Mas lembre-se que os 2 espias restantes, Josué e Caleb, tiveram reação diferente. Caleb relatou, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque, certamente prevaleceremos contra ela. V. 30. Esses 2 homens perceberam que Deus é sempre maioria. Viam a si mesmos capazes de vencer porque se viam pelos olhos de Deus. A autoimagem apropriada é impossível sem a informação correta a seu respeito, encontrada apenas na palavra de Deus. 3. Reorganize suas prioridades pessoais. É bem possível que esteja depositando suas energias na solução errada para o problema de autoestima. A sociedade atual dá uma ênfase tremenda ao corpo. Grande parte dos comerciais de televisão nos diz como agradar, satisfazer, dar mais força e vigor a nossos corpos. Afirma que, se melhorarmos nossa aparência com determinada dieta ou programa de exercícios, ou se cobrirmos nossos corpos com roupas mais atraentes, vamos nos sentir muito melhor. A mensagem é: mude seu corpo, e você mudará sua imagem. Quase não há dúvidas de que ter uma boa aparência física causa um efeito positivo no conceito que se faz de si mesmo, mas essa é uma mudança apenas superficial e pouco resultado provoca naquilo que de fato somos como pessoas. Paulo diz a Timóteo: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Terâmetro 4,8. Nossa ênfase precisa estar no desenvolvimento do caráter, não na reconstrução dos nossos corpos.
Ninguém se torna cristão submetendo-se ao bisturi de um cirurgião plástico. A imagem a qual devemos nos conformar nada tem a ver com o aspecto físico de nossas vidas, mas com o espiritual. 8. Basta olharmos para trás para os anos do colegial, e constataremos que, muitas vezes, os colegas que na época foram descritos como fadados ao fracasso, hoje são os que desfrutam de maior sucesso na vida. Por quê? Porque desenvolviam o caráter enquanto os outros se preocupavam com o penteado da moda. 4. Descubra seu dom espiritual. Como já vimos, Deus concede dons a todo crente, e eles fazem parte do material bruto usado para construir uma autoimagem adequada. O valor que nos damos estará diretamente relacionado à maneira como produzimos para Deus. Se reconhecermos que nosso trabalho para o Senhor produzirá frutos duradouros, vamos nos sentir melhor acerca de nós mesmos. Ao mesmo tempo, tenha em mente que seu valor para Deus é sempre grande, não importa qual seja a sua posição em termos de produtividade espiritual. À medida que descobrir e empregar seus dons espirituais, você e as pessoas à sua volta sentirão o poder do Espírito operando a seu favor. 5. Edifiquem-se uns aos outros. Todos precisamos ter consciência do quanto afetamos a autoestima uns dos outros. Como crentes em Jesus Cristo, individualmente somos membros uns dos outros, RM 12,5. Nossos dons espirituais foram dados para a edificação mútua. 9. Cada um de nós influencia demais a maneira como outros crentes se veem e, por conseguinte, até que ponto conseguirão ser eficazes servindo a Deus. Alguns cristãos parecem se ver como membros de um comitê encarregado de apontar as fraquezas e pecados de todos à sua volta. As Escrituras, no entanto, encaram o problema de maneira oposta. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, 1 Segundo 5,11. Você e eu podemos ser muito usados por Deus ajudando os outros a reconhecer o potencial e propósito que lhes foi designado pelo Senhor. Encontramos um desafio ainda maior em Filipenses 2,1 a 5, onde Paulo descreve a mente e atitude de Cristo. Ele diz como deveríamos agir para sermos iguais a Jesus. Nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade cada um considere, estime, os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 3,4. É um incentivo poderoso percebermos que Deus está disposto a usar-nos em seus caminhos de forma a abençoar as vidas de outras pessoas. CONSTRUTOR de imagens. Por que não aplicar agora os princípios que acabamos de estudar? Analise sua autoestima à luz da informação divina. Memorize e medite na sua verdade, enquanto esta alcança o seu verdadeiro eu. Imagine-se não de acordo com a imagem falha que se desenvolveu no decorrer dos anos graças à absorção de informações inadequadas, mas com base na verdade. E aplique o que você está aprendendo à sua experiência, permitindo que os princípios da palavra tornem-se prática de vida imediatamente. À medida que sua mente for renovada, sua vida será transformada. E a primeira evidência dessa transformação será uma visão apropriada do seu novo eu. Oração. Senhor querido, agradeço-lhe pela forma como me criou. Ajude-me, através dos olhos da sua palavra, a ver-me como de fato sou e então, por sua graça, a tornar-me a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. 11. Está escrito. O carro quase seguia por conta própria. Ele passara por 11 esta rua escura outras vezes, e decidira nunca mais escolher este caminho. Por quê? A rua levava a uma parte decadente da cidade, onde havia várias boates de striptease. Desde que se entendia por gente, a tentação que mais ameaçava subjugá-lo era a lascívia. Jamais admitiria tal coisa às pessoas que amava, por medo de não ser compreendido.
Já se odiava pelos pensamentos que atravessavam-lhe a mente com regularidade, e pareciam atraí-lo naquele instante a seu destino. Não suportava a ideia de ser odiado pelas pessoas que amava, ou de envergonhá-las por sua falta de controle. Até o fato de dirigir-se àquela região da cidade parecia estranho esta noite. Poucos dias antes, ele e a esposa, a quem adorava, tinham celebrado o 10º aniversário de casamento. Fazia 2 dias que receberam o elogio do chefe, acompanhado de um aumento de salário. Deus o abençoava muito. Mas a batalha seguia feroz em sua mente, enquanto o carro continuava em direção a seu encontro com o pecado que o atraía e revigorava, ao mesmo tempo que o deixava fisicamente mal. Porque não podia ser como outros homens que conhecia, capazes de desfrutar de absoluto controle sobre si mesmos. Ou seriam como ele, escondendo os pecados sob uma fachada de normalidade. Converterá-se há muito tempo, o suficiente para apagar de vez esse trecho da fita em que estava registrado seu velho estilo de vida. Havia dias melhores em que conseguia manter a mente pura, mas em seguida os desejos tomavam-no de assalto e descobria-se quase como se fosse outra pessoa percorrendo novamente aquela rua. Poucos quarteirões separavam-no do pecado que o inundaria de vergonha outra vez. Deus, me ajude, clamou. Por favor, não me deixe cair. Ouviu-se orando em voz alta, mas será que mais alguém o escutava? Sentia-se exausto enquanto seguia em frente. O MPROBLEMACOMUM. Todo mundo luta com alguma espécie de tentação. Deus nos diz que isso é comum a todos nós. Talvez você esteja lutando contra o vício da bebida alcoólica, ou costuma ser tomado pela raiva ou ansiedade. Talvez o pecado que o consome sempre seja o jogo, a gula de si, ou uma língua ferina demais quando se dirige a seus entes queridos. Pode ser ainda que você lute contra a lascívia, como o homem sobre o qual acabamos de ler. Qualquer que seja seu problema, a renovação da mente terá um impacto tremendo em sua vida na área da tentação exacerbada. Em Hebreus 4,14 a 16, somos desafiados pelas seguintes palavras. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa passagem das Escrituras nos oferece um grande incentivo, lembrando-nos de que muitos tipos de tentação com que nos deparamos todos os dias foram experimentados por Jesus também. Mas costumamos viver como se esses versículos não fossem verdadeiros. Não nos identificamos com o autor da canção que diz Deus o disse, eu creio, e isso me basta. Pelo contrário, é mais fácil pensarmos Deus o disse, eu creio, mas acontece que não se aplica ao meu caso. Admitimos que Jesus também foi tentado, mas acrescentamos depressa. Ele é Deus, portanto, sua tentação não é a mesma. Ele não podia pecar, mas eu posso e o faço. Na ânsia de sermos vencedores, é bem provável que tenhamos nos deparado com 1 Coríntios 10,13, onde lemos, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Em resposta, às vezes nos flagramos dizendo: quero acreditar nesses versículos e aplicá-los, Senhor, mas tenho a impressão de que essa verdade não tem nada a ver com minha vida. Como alinhar nossas vidas a esses princípios das Escrituras? Como nos apresentarmos perante o trono da graça, e encontrarmos ajuda, em tempo oportuno?
Crendo que a palavra de Deus é verdadeira quando declara que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, e que Deus providenciará o escape, analisemos os registros históricos da tentação de Jesus no deserto conforme relatados no Evangelho de Lucas capítulo 4. Nesses versículos encontramos a informação com a qual começamos a renovar nossas mentes, até conhecermos a vitória sobre a tentação. Nos próximos minutos, leia devagar e com atenção Lucas 4,1. 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos, acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Alguém dividiu as tentações de Cristo em 3 categorias: apetite, cobiça e ambição. Creio que essas palavras nos ajudarão a entender por que Jesus foi tentado como nós, e sua reação às tentações e explicará por que ele permaneceu, sem pecado. Discussão semelhante desses 3 tipos de tentação encontra-se em João 2,15 a 17, uma passagem que pode lhe servir de grande utilidade. Lembre-se de que, embora Jesus tenha sido tentado, em tudo, não significa que tenha sofrido cada uma das tentações possíveis, mas sim que foi submetido às mesmas 3 categorias de tentação que Satanás tem usado contra nós desde o início dos tempos, no Jardim do Éden. 2. O que PRSISAMOSS aber sobre a tentação. Do encontro de Jesus com Satanás, conforme descrito por Lucas, extraímos diversos princípios importantes para lidar com a tentação. Vamos examiná-los juntos. Quando estamos mais vulneráveis. E experiências ARREBATADORAS. O capítulo anterior de Lucas relata uma experiência muito vivida de Jesus, seu batismo. Esse acontecimento marcou o início do seu ministério e foi acompanhado de uma milagrosa abertura dos céus, a descida visível do Espírito Santo e uma palavra audível de Deus com a qual ele apresentou seu filho, LC 3, 21,22. Nos dias atuais poderíamos definir o episódio como uma experiência arrebatadora. Foi um ponto alto, espiritual e emocional, na vida terrena de Cristo. Não surpreende, portanto, que Satanás procurasse tentar Jesus imediatamente. O princípio aqui é o seguinte: estamos mais suscetíveis à tentação depois de uma experiência arrebatadora. Depois que nossas emoções atingem picos até então desconhecidos, tornamo-nos vulneráveis a ponto de descermos também a novas profundidades, se não nos mantivermos em guarda. Nosso sistema emocional parece funcionar desse jeito. Não conseguimos permanecer em um patamar emocional elevado por um período prolongado, sem nos colocarmos em posição de vulnerabilidade. Mas isso não significa que haja algo errado com situações em que a emoção é mais solicitada, especialmente se acontecem em reação a um passo de obediência, como foi o batismo de Cristo. No entanto, devemos ter consciência de nossa maior suscetibilidade à tentação depois de experiências desse tipo.
MOMENTOS de FRAQUEZA. Em seu Evangelho, capítulo 4, Lucas também observa que Jesus permaneceu no deserto por 40 dias sem comida. O versículo 2 diz que naqueles dias não comeu coisa alguma. Não admira, portanto, que a primeira tentação de Satanás fosse relacionada à fome e fraqueza física de Jesus. O que nos leva ao segundo princípio: estamos mais suscetíveis à tentação quando em condições físicas precárias. Ora, isso eu já sabia, você pode argumentar. Mas então, deixe-me perguntar, a última vez que foi tentado, você parou para pensar em sua saúde física? É possível que estivesse cansado, faminto ou até doente. A exaustão física não serve de desculpa para o pecado, mas é um dispositivo de alerta para uma possível suscetibilidade. Satanás tentou a Jesus na área do apetite. O inimigo provocou a Cristo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O apelo ao apetite, claro, não se limita ao estômago. Todos temos outras paixões que clamam por satisfação. O dicionário Webster define apetite como um desejo inerente e habitual de alguma satisfação pessoal. Vale ressaltar que o apetite nada tem de ruim. Sem ele, morreríamos de fome. Vários de nossos apetites são honrosos quando estão sob controle. A pessoa que come demais não é diferente daquela que se deixa levar por desejos lascivos ou egoísticos. Todos temos desejos ardentes nessa área, mas a tentação se torna pecado quando cedemos a uma solução inadequada para nossa fome. Fonte de poder. Neste momento, é melhor pensarmos um pouco em outro princípio importante e, ao mesmo tempo, resolver um problema mencionado no início do capítulo. O princípio é este: o Espírito Santo fornece o poder para resistir à tentação. De acordo com Lucas 4,1, Jesus estava cheio do Espírito Santo. O termo grego para cheio é também empregado em Efésios 5,18, onde se diz aos crentes: enchei-vos do Espírito. Isso chama a atenção para um fato muito importante: quando Jesus resistiu à tentação, o fez da mesma forma que nós devemos resistir no poder do Espírito. Algumas pessoas dizem que Cristo, embora tentado, é incapaz de compreender realmente nossas lutas por ser Deus e, portanto, incapaz de pecar. Não é verdade. Aqui está uma ilustração que nos ajuda a encarar a questão sob a perspectiva correta. Nos Estados Unidos, muitas casas têm uma porta principal bem sólida, protegida por uma tela também bastante resistente. Quando o tempo está bom, deixa-se apenas a porta de tela fechada, permitindo a entrada do ar fresco, mas não dos insetos. Porém, se a porta principal ficar fechada e a de tela aberta, nem assim os insetos conseguiriam invadir o interior da casa. Em outras palavras, se a tentação ameaçasse a divindade de Cristo, ele não pecaria, pois é Deus. No entanto, como vemos em Lucas 4, a tentação jamais chegou à segunda porta, sólida e hermeticamente fechada. A porta de tela, figura do Espírito Santo, a repele o primeiro. A verdade fantástica a ser considerada é que Cristo não resistiu à tentação por ser Deus, mas porque era controlado pelo Espírito Santo. Ele resistiu pelo mesmo poder disponível para todo crente, o Espírito Santo. Jesus foi tentado exatamente como somos e resistiu assim como nós também o podemos, se estivermos cheios do Espírito. A vontade satânica de assumir o controle. A próxima tentação apresentada por Satanás a Cristo é a ganância, palavra definida como ambição desmedida por riqueza, ou desejo ardente de possuir coisas. De alguma forma, Satanás conduziu Cristo a um lugar em que ele pudesse ver todos os reinos do mundo, o que ilustra nosso próximo princípio: Satanás é o Deus deste mundo e promete de tudo para nos controlar. Como Deus deste mundo, o diabo usa os bens materiais como engodo para conquistar territórios em nossas vidas. Ele nos promete muito para desviar nossa adoração de Deus.
Basta verificarmos o poder do materialismo sobre alguns de nós para reconhecermos o quanto ele tem sido eficiente nessa abordagem. Eu jamais adoraria Satanás, você pode retrucar. Tenho certeza de que não, mas quantas vezes a vontade de comprar um carro novo, ou uma casa, ou algum outro bem material tornou-se uma obsessão em sua vida, a ponto de distraí-lo da simplicidade que há em Cristo. 4 anos atrás, a ideia fixa de comprar um trailer me perseguiu. Consegui racionalizar muito bem esse meu desejo, e não tive a menor dificuldade para encontrar pelo menos uma dúzia de motivos espirituais para explicar a necessidade de uma casa sobre rodas. Por algumas semanas, não pensei em outra coisa, sou obrigado a admitir que inclusive meu relacionamento com o Senhor passou para segundo plano nesse período. Quando finalmente chegou o momento apropriado e comprei o trailer, um modelo antigo, tive certeza de que me sentiria o homem mais feliz sobre a face da terra. Sabe o que aconteceu? Não sabe. Minha ganância não se satisfez nem quando já estava de posse daquele objeto de desejo. O ardiloso Deus deste mundo me enganou, levando-me a acreditar que eu poderia suprir minha anemia espiritual com uma transfusão material. Isso nunca dá certo, portanto, Jesus nos deu um exemplo claro de como responder à oferta de Satanás. O poder das Escrituras. Jesus reagiu à segunda tentação dizendo, está escrito, LC 4,8. Em seguida, citou as Escrituras como resposta ao estratagema de Satanás. E assim chegamos ao próximo princípio: devemos usar as Escrituras para resistir à tentação. Lucas não diz que Jesus carregava consigo os rolos do Antigo Testamento. Por isso presumimos que ele tinha as Escrituras memorizadas. Creio também ser possível inferir que ele medita-se preparando-se de antemão para as tentações. Manutenção PREVENTIVA. No período em que servi no exército, aprendi um procedimento chamado manutenção preventiva. Era empregado com um certo exagero na base em que eu servia, pois lembro-me de pintar o mesmo caminhão 3 vezes, antes de alguém utilizá-lo. A ideia da manutenção preventiva, porém, é muito boa e se aplica à luta contra a tentação. Quando nos vemos no meio de uma situação tentadora, às vezes já é tarde para procurar um escape. Mas se atentarmos para nossas fraquezas e aplicarmos a manutenção preventiva, estaremos prontos para o que der e vier. Essa preparação inclui a descoberta de passagens bíblicas diretamente relacionadas a nossas necessidades e fragilidades. Em seguida, devemos memorizá-las, meditar nelas e imaginarmos que em plena tentação, reagiremos de acordo com o que dizem as Escrituras. Assim, quando a tentação vier de fato, há de nos encontrar prontos para dizer, está escrito. Rotas de F. Uga. A primeira vez que viajei por uma cadeia de montanhas, surpreendi-me ao ver trechos curtos de estrada sem saída, a cada poucos quilômetros, margeando a pista descendente. Só depois de ver uma placa explicando o propósito de tais caminhos, entendi se tratar de saídas preparadas especialmente para caminhões desgovernados cujo freio falhasse ou não conseguisse detê-los. Esses trechos eram cobertos de areia para ajudar a diminuir a velocidade dos caminhões que enveredassem por eles. Quando nos vemos de uma hora para outra em uma pista descendente, sem freios, rumo ao pecado, também precisamos de uma estrada previamente preparada que nos ajude a parar. A palavra de Deus, se for parte integrante de nossos corações e mentes, fará o papel dessas rotas de fuga quando necessário. O perigo da ambição errada. A terceira tentação que Satanás apresentou a Cristo diz respeito à ambição. O Aurélio define ambição como desejo veemente de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais ou o amor próprio, poder, glória, riqueza, posição social, etc. Satanás levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo, provavelmente a cerca de 45 metros do chão.
O enganador então citou as Escrituras, no esforço de convencê-lo a saltar e confiar em Deus para livrá-lo da morte. 5. A tentação da ambição era válida, pois se Cristo salta-se e fosse salvo, todos aqueles que testemunhassem o espetáculo com certeza o aclamariam como homem de milagres, elevando-o a um lugar de preeminência muito antes do tempo determinado por Deus. Não pense que o diabo seria incapaz de usar as Escrituras em sua tentativa de enganar. Muitos dos cultos atuais formaram-se ao redor da interpretação ou aplicação errada da palavra de Deus. Ele não poupa meio algum para levar a cabo seus propósitos pecaminosos. Nosso próximo princípio diz o seguinte: você e eu sofreremos tentações que estimularão nossa vontade de ser alguém e desfrutar de prestígio e posição social. Devo acrescentar que, em si mesma, essa ambição nada tem de errado. Sem ela, você não sairia da cama pela manhã, nem lutaria para realizar propósitos dignos. A ambição se torna um problema apenas quando saímos dos limites das Escrituras para satisfazer um desejo pessoal. Jesus percebeu o que havia por trás da tentação de Satanás e, no poder do Espírito, retrucou com as Escrituras: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, LC 4,12, veja DT 6,16. Quando buscamos satisfazer nossos propósitos ambiciosos apenas por uma questão de promoção pessoal, estamos tentando ao Senhor. Saímos dos limites prescritos por Ele e então lhe pedimos ajuda para nos poupar do mal. É como jogar o carro em um precipício e abrir a janela para clamar a Deus que nos salve. Ou, em um exemplo com o qual muitos de nós terão maior facilidade para se identificar, tentamos a Deus quando compramos algo por R$20.000 porque, do contrário, estaríamos em desvantagem comparado aos vizinhos, e depois lhe pedimos que nos ajude a pagar as prestações, muito acima do que permitiria nosso orçamento. Quando planejamos nossas vidas sem levar em consideração os princípios divinos e depois lhe suplicamos para nos livrar das consequências de nossas ambições, nós o tentamos. Como Ter Vitória. O exemplo de Cristo se aplica à minha e à sua vida. As três categorias de tentação apresentadas por ele são as mesmas com que certamente iremos nos deparar. E os princípios aprendidos, a partir da análise da reação de Jesus à tentação, são diretrizes que usamos para resistir com sucesso às tentações do dia a dia. De modo algum esgotamos todos os princípios encontrados em Lucas 4, por exemplo, existe mais um no versículo 13, e, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, Jesus por algum tempo. Em poucas palavras, Satanás não desiste facilmente. Ou seja, você continuará a ser bombardeado por tentações, mesmo assim pode ser um vencedor. Se seguir o exemplo de Cristo conforme descrito em Lucas capítulo 4, e descobrir os diversos princípios existentes na palavra de Deus relacionados à luta contra a tentação, será capaz de resistir ao diabo, 6 como Jesus. À medida que renovar sua mente através do processo bíblico que temos delineado, você começará a sentir uma nova força. Por que não escolher agora mesmo determinada área de sua vida que tem sido motivo de decepção e fracasso? Examine as Escrituras em busca de princípios específicos para frustrar esse pecado que tão de perto o rodeia. 7. Memorize as verdades aplicáveis a seu caso, medite nelas, e depois imagine-se um vitorioso enquanto prepara-se para a tentação. Como ISCAPAR. Enquanto aquele homem avançava pela rua escura, aproximando-se do momento em que cairia em tentação, pareceu-lhe que alguém sussurrava aos seus ouvidos. Aos poucos, as palavras vieram-lhe à mente. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 8. É o Senhor quem está falando. Deus
Ele memorizara esses versículos havia 3 semanas porque queria esconder a palavra de Deus em seu coração e assim evitar que resvalasse para o pecado outra vez. A vós, ou fosse o que fosse, continuou. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 9. Escape. Rota de fuga. O que era aquilo? Apesar de todos os desejos poderosos que o haviam impulsionado nos últimos minutos, ele quase se esquecera das orientações recém-aprendidas. Percebeu que, no começo do dia, ao reconhecer o verdadeiro caráter dos próprios pensamentos, devia tê-los feito cativos, em vez disso, porém, concedeu-lhes espaço para que permanecessem. Agora compreendia a necessidade de capturar seus pensamentos e levá-los à obediência de Cristo, a necessidade de recusar pensamentos tentadores e substituídos pela palavra santa de Deus. De repente, outros versículos vieram-lhe à mente, memorizados havia poucos dias, incluindo 1 Tessalonicenses 4, 7,8 porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas, sim, a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Ó Pai, não quero desprezá-lo. O Senhor diz que me deu o seu Espírito. Preciso da sua ajuda agora. Enquanto pronunciava essas palavras, seu pé acionou o freio e ele estacionou junto ao meio-fio. Trancou as portas mais que depressa e olhou para a frente. A menos de 2 quarteirões, luzes faiscavam convidando-o para o pecado. Senhor, não quero desapontá-lo de novo. Odeio o pecado que tem assolado minha alma tantas vezes. Peço-lhe que me ajude a enveredar pela sua rota de escape. Por favor, capacita-me para escolher o seu caminho de pureza, em vez do plano enganoso de Satanás que conduz à destruição. Olhou mais uma vez para os luminosos coloridos atraindo-o, respirou fundo, tirou o pé do freio e continuou a descer a rua. No primeiro cruzamento, murmurou mais uma breve oração, ajude-me, Senhor. Dizendo isso, virou a direção e entrou na transversal. Acelerou o carro rumo à avenida mais próxima. A lascívia, tão forte apenas alguns instantes atrás, tornara-se insignificante. Ao se misturar com o tráfego da avenida, uma sensação de paz e esperança inundou-o. Obrigado, Senhor, por me mostrar como és fiel. Não via a hora de chegar em casa e juntar-se à família que tanto amava. Oração. Obrigado, Pai, pelo exemplo estabelecido por Cristo. Oro para que o Senhor me encha do seu Espírito e me dê poder para resistir ao diabo. Ajude-me, Senhor, a descobrir as passagens das Escrituras que se aplicam à minha situação, e a usá-las até experimentar a vitória para sua glória. Em nome de Jesus. Amém. 12. Trabalhando a eterna confusão. No início da década de 1950, R.G. Letourneau e 3 outros homens voavam em um pequeno avião perto dos Andes. O tamanho daqueles homens em comparação à potência da aeronave, em breve se mostraria superior. Pouco depois da decolagem, o motor do aparelho falhou precipitado-o para dentro de um rio de águas bravias em plena selva. Ao bater na água, o avião virou e começou a afundar. Os 4 homens conseguiram abandoná-lo, mas tiveram problemas na luta contra a violência da água. Após alguns minutos exaustivos durante os quais tentaram vencer a correnteza para chegar à margem, um dos homens, enfraquecido demais, desistiu e deixou-se levar. Para sua surpresa, sentiu os pés baterem no leito do rio, a menos de 1 metro de profundidade. No mesmo instante levantou e gritou para que os companheiros parassem de lutar e ficassem de pé. Um pouco envergonhados, mas com certeza sentindo um enorme alívio, os 4 caminharam para a segurança da margem. Essa história verídica tem uma aplicação direta na vida estressante que todos levamos. Muitos se sentem prestes a ter um colapso, lutando contra as correntezas da vida.
Acontece que ainda não percebemos a possibilidade de nos colocarmos de pé e sairmos andando. A mente em processo de renovação pela palavra de Deus é capaz de ver a vida com outros olhos. Aquilo que alguns definem como pressão insuportável, outros, dotados de uma nova mentalidade, enxergam como oportunidade para confiar no Deus onipotente. USBONSIVELHOSTEMPOS. Se você é como eu, provavelmente já tentou imaginar como seria viver 100 anos atrás. Deve ter pensado em uma cidade pequena e tranquila, onde problemas de trânsito só acontecem quando duas diligências tentam entrar ao mesmo tempo na rua principal. A Praça Central é um lugar gostoso, onde poucas pessoas passeiam e as crianças brincam à vontade. Ir às compras constitui um passatempo agradável, e o acontecimento mais empolgante é um piquenique no sábado à tarde. No entanto, a história nos mostra um quadro diferente. A Guerra Civil Americana ainda estava bem presente na memória de todos, com suas terríveis agonias. Os conflitos raciais e a violência desenfreada provocavam tensão constante. Claro que o ritmo era mais lento e o ambiente, mais tranquilo, mas o indivíduo médio de 100 anos atrás sofria as diversas pressões da época. A sobrevivência por si só já representava uma tarefa mais desgastante do que hoje, com todas as facilidades do mundo moderno. Se quisermos fazer um levantamento das tensões de um período ainda mais recuado no tempo, basta ler o livro de Jó, um dos mais antigos registros históricos. A vida desse homem foi tudo, menos exemplo de paz e tranquilidade. Da posição de rico proprietário de terras, ele foi rapidamente transportado a uma existência terrível. No capítulo 2 do livro de Jó descobrimos que ele perdeu gado, ovelhas, seus servos morreram e seus filhos jazem sob as ruínas de uma casa. Em seguida, o encontramos sentado sobre um monte de esterco coberto de chagas, enquanto a esposa grita: "Por que você não amaldiçoa a Deus e morre?" Como se tudo isso não bastasse, 3 pretensos amigos entram em cena para confortar a Jó, condenando-o por seus supostos pecados. Agora temos o estresse. Como podemos ver, os tempos antigos não foram muito diferentes dos dias atuais quando chegam as circunstâncias difíceis. Pressões, tensões e confusão sempre fizeram parte da vida. O que é o ISTRESSE? Gary Collins escreveu. A palavra estresse era empregada apenas na física e na engenharia. Referia-se às forças intensas que podem incidir sobre uma ponte ou um prédio. Do tipo que, às vezes, faz cair uma construção por causa do acúmulo de neve ou da violência do vento. Mais tarde, o termo estresse foi emprestado para a medicina, a fisiologia, a economia, a sociologia e outros campos da ciência. Para a maioria das pessoas, no entanto, essa palavra passou a ter um significado psicológico inconfundível. Foram várias as tentativas por parte dos eruditos de se estabelecer um enunciado oficial para o estresse psicológico, mas uma das melhores e mais realistas definições foi apresentada há vários anos por um biólogo chamado Heinselve. O estresse, disse ele, é basicamente a deterioração natural da vida. Aaron Beck lança um pouco mais de luz ao dizer que o estresse é uma força de magnitude suficiente para distorcer ou deformar quando aplicada a um sistema. Temos de reconhecer que as situações estressantes não se restringem àquelas de grandes proporções. Em geral, não é a catástrofe que nos esmaga, mas a combinação de tensões menores que vão do tubo de pasta de dente que alguém não sabe apertar direito a torneiras pingando. Esses tipos de estresse vão se acumulando e avolumando até que a soma das partes seja absolutamente insustentável e nosso sistema entre em colapso. Interessante notar que coisas estressantes para alguns pouco afetam outros. Um indivíduo pode sentir-se absolutamente frustrado por causa de um cachorro que late sem parar em um bairro tranquilo, enquanto outros adoram todos os barulhos e a confusão da vida urbana.
Às vezes parece que temos reações conflitantes em nossa própria vida. Podemos viver sob tensão constante porque moramos em uma casa pequena demais, mas achamos que passar uma semana acampados dormindo em uma tenda minúscula é uma experiência relaxante. Você e eu definiríamos como estressantes aquelas coisas que nos deixam de joelhos, quer nossos amigos as considerem um problema, quer não. RE médio para o ISTRESSE. Será que a Bíblia trata da questão do estresse? Sim, com certeza, de modo claro e conciso, capaz de nos ajudar a lidar com qualquer situação, desde que estejamos dispostos a pôr em prática seus princípios. Uma passagem bastante útil encontra-se em Filipenses 4 de abril de 13, nela, o apóstolo Paulo se vê rodeado de situações difíceis e apresenta respostas bíblicas muito claras para se viver a vida como de fato ela é. Regozijar-se no Senhor. As primeiras declarações de Paulo, em vez de demonstrarem como se lida com as dificuldades, explicam como será a vida quando soubermos vivê-la. Um ou dois exemplos podem ser úteis neste momento: os programas de dieta vendem imagens de antes e depois. Homens carecas são incentivados a comprar uma peruca para ver a diferença que faz uma vasta cabeleira, onde antes só havia alguns fios de cabelo. Da mesma forma, porém é sério, o apóstolo explica como ficaremos quando vivermos a vida de acordo com a Bíblia. Regozijai-vos, sempre, no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, FP 4:4,5. Com esses versos aprendemos que existem dois relacionamentos capazes de revelar até que ponto é sadia a nossa reação às tensões diárias. O primeiro é o relacionamento com Deus, o segundo, o relacionamento com outras pessoas. Paulo primeiro comenta o relacionamento com Deus dizendo que devemos nos regozijar no Senhor. Para enfatizar ainda mais esse mandamento, ele diz: regozijai-vos, sempre, no Senhor. Ora, talvez até consideremos possível nos alegrarmos de vez em quando, mas sempre é demais. Ninguém consegue isso, certo? Mas Deus nos daria uma ordem impossível de cumprir. Claro que não. Em geral não nos regozijamos porque deixamos nossa alegria depender das circunstâncias. Paulo, porém, não diz para nos regozijarmos em nossas circunstâncias, mas sim no Senhor. Ele quer que experimentemos uma alegria intensa que dependa de um relacionamento consistente com um Deus imutável, em meio a um mundo confuso e em constante transformação. A mente renovada reconhece que as circunstâncias, por mais negativas que sejam, são oportunidades para ajustar o foco em Deus e regozijar-se. Para que não nos esqueçamos do desafio lançado por Paulo, ele acrescenta: outra vez digo, regozijai-vos, FP 4,4. Sem dúvida a ordem de Paulo confirma ser possível alegrarmos-nos a qualquer tempo, inclusive nos momentos de maior dor em nossa vida. Anos atrás precisei ir ao centro da cidade. Estava com pressa pois tinha muitos compromissos, de forma que levei comigo os livros que estava estudando sobre o estresse e coloquei-os no banco do carro, ao meu lado. Seguindo para meu destino, o relógio parecia correr, mas o trânsito se arrastava. Fui ficando cada vez mais nervoso, à medida que o horário de um dos meus compromissos se aproximava. Percorridos alguns quilômetros frustrantes em um tempo que me pareceu absurdo, vi um espaço vazio na pista à esquerda e mais que depressa desviei do carro à frente para ocupá-lo. No exato momento em que fiz isso, mais alguém teve a mesma ideia e tomou-me a dianteira. Naquele instante todos os meus circuitos entraram em curto. Pisei com toda a força no freio, até parar a centímetros do outro veículo. Um dos livros caiu do banco e aterrissou aberto no chão do carro. Lancei-lhe uma rápida olhada, mas foi o suficiente para enxergar o título de um dos capítulos: Tire proveito do estresse. Fiquei sem ação ao constatar que acabava de ser vítima de meu objeto de estudo.
Deus usou o título daquele capítulo para lembrar-me de que não estava regozijando-me nele, mas deixando-me levar pelas circunstâncias. Demonstrando paciência. Filipenses 4,5 é claro ao mencionar outro relacionamento que demonstra se você sabe lidar com o estresse, ao modo de Deus. Diz o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Se tivermos uma relação adequada com nossas tensões, conseguiremos conviver com as pessoas em igualdade e paciência. Estudiosos do comportamento dizem que, debaixo de estresse, até a pessoa mais gentil se torna agressiva e facilmente irritável. Isso explicaria as variações de personalidade no trânsito e nas multidões que acorrem aos concertos de rock. Mas Paulo declara que quem encara a vida de acordo com os princípios divinos terá os relacionamentos equilibrados com Deus e com os outros. Ansiedade por coisa nenhuma. As conhecidas palavras de Filipenses 4,6 explicam como lidar com as circunstâncias menos agradáveis. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. A inquietação ou ansiedade está presente no mundo atual em proporções epidêmicas. Ansiedade é aquilo que experimentei ao agarrar o volante do carro, sentindo-me frustrado, enquanto o livro voava do banco. Faltava-me a paz de Deus, eu o deixara de fora do problema com o trânsito e com o horário dos meus compromissos. Não fiz minhas petições conhecidas diante dele. Somos desafiados a não estar inquietos por coisa alguma. No texto grego significa absolutamente nada, não existem circunstâncias capazes de superar o poder de Deus. Por isso, ele nos convida à oração, pois quer que toquemos na fonte do seu poder. Expressando gratidão a Deus. Existem 4 palavras fundamentais em Filipenses 4,6, às quais não costumamos dar grande atenção. Paulo nos adverte para que, em qualquer situação, apresentemos nossas petições diante do Pai com ação de graça. Nunca é fácil agradecer por circunstâncias tensas e difíceis, mas a ordem é clara. Sejam quais forem os nossos sentimentos, temos de ativar a vontade e dar graças em qualquer momento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Teras 5,18. Quando damos graças, demonstramos uma real confiança em que o Deus soberano fará o que é certo em nossa vida. Não importa se suas frustrações são grandes ou pequenas, você traz o poder de Deus sobre elas quando as torna conhecidas diante dele. Obedecer a este princípio é como remover a válvula de uma panela de pressão e deixar o vapor sair. Recebendo a paz de Deus. A simples leitura de Filipenses 4,7 já tem um tremendo efeito calmante, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A promessa de Deus diz que não importa o nível do estresse da situação que você está vivendo, sua paz é suficiente. Mais ainda, essa paz excede nosso entendimento. É muito melhor que voltar 100 anos atrás para uma cidadezinha tranquila. Ela não requer que você esteja livre da situação que está causando o estresse. Antes, a paz de Deus manifesta-se como uma sentinela junto aos portões de seu coração e mente, em pleno estresse. Abrigando os pensamentos certos. Vamos dar uma rápida olhada no versículo seguinte, Filipenses 4,8, que estudaremos melhor no próximo capítulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Voltamos novamente aos fundamentos do que significa ter a mente renovada. O princípio que torna possível enfrentar as tensões da vida é esse: deixe sua mente descansar nos pensamentos do Senhor. Isaías se referiu a esse mesmo princípio ao dizer: tu Deus conservarás em paz aquele cuja mente, imaginação, está firme em ti porque ele confia em ti. Is 26,3.
Ou seja, Filipenses 4, 8,9 ensina que, se pensarmos sempre na informação correta, meditarmos, fizermos morada nela e a praticarmos, conseguiremos tirar proveito do estresse. Paulo então complementa: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. FP 4,9. O XEMPLO de Paulo. Paulo não nos deixa imaginando como funcionaria a aplicação desses princípios na vida real. Ele demonstra, a partir de sua própria experiência, como lidar com o estresse. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. FP 4 de novembro de 13. O exemplo de Paulo nos encoraja, ainda mais quando nos convencemos de que a experiência pela qual ele passou também pode ser a nossa. Ele não diz que participou de um culto, e lá foi atingido por um poder sobrenatural para nunca mais ter uma crise de estresse. Na verdade, ele afirma que aprendeu a lidar com cada circunstância. O fato de ter aprendido indica um processo através do qual aos poucos atingiu o conhecimento e a maturidade. E evidente que ele enfrentava as circunstâncias com que se deparava, fosse um naufrágio 2 com 11,25, ou a prisão 2 com 6,5, aplicando os princípios ensinados aos filipenses. Paulo aprendeu a se contentar não porque tivesse o poder de mudar as circunstâncias frustrantes, mas as combatia com a força encontrada em Cristo. FP 4,13. Força essa derivada do hábito de fixar a mente nas coisas em que há algum louvor, 2 em vez de fazê-la habitar nas situações estressantes da vida. Seam os pés no ceão. Será que, de vez em quando, você age como R. Letorno e seus amigos lutando contra uma correnteza violenta no esforço de chegar à margem do rio? Se acha que está prestes a submergir, só existe uma solução: coloque os pés no chão. O solo firme da palavra de Deus está logo ali, a poucos centímetros de distância. Leia Filipenses 4,4 a 8, e pratique esses versículos em sua vida, de acordo com as sugestões dadas nos capítulos 5 a 8 deste livro. Aplique-os em termos de informação, memorização, meditação, imaginação e aplicação. Ao colocar Filipenses 4,4 a 8 em prática, você verá que é possível encarar a ansiedade e o estresse de um jeito novo que lhe permita encontrar paz e satisfação verdadeiras. Ração. Senhor, tantas vezes tenho sido derrotado pelas circunstâncias. Quero ser capaz de viver a vida de acordo com a sua vontade. Ajude-me a aplicar seus maravilhosos princípios à minha vida hoje, e a experimentar sua paz como resultado da obediência à palavra. Obrigado, Pai, pelas situações estressantes que me ensinam a depender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 13. Olhando para a frente. Tive o privilégio de participar de formaturas em diversas ocasiões, uma delas, porém, ficou gravada para sempre em minha memória. Não por causa do grau conferido naquela oportunidade, apesar de ter experimentado uma deliciosa sensação de vitória e alívio quando recebi meu diploma. Mas por causa de um erro tolo cometido por um dos colegas de formatura, e que ainda me faz sorrir quando penso no assunto. Minha classe foi a primeira a se formar na nova capela do seminário. Tão nova que praticamente ninguém estava familiarizado com os degraus e portas atrás do púlpito. Quando chegou a hora de nós formandos subirmos ao púlpito, enfileiramo-nos atrás de alguém que imaginava conhecer o caminho. Demoramos um pouco para passar por todas aquelas portas e degraus quando de repente nosso líder parou, fazendo com que trombássemos uns nos outros e alguns até caíssem como peças de um dominó. Por quê? Ele nos conduzirá não para o púlpito, mas para o tanque batismal.
Por sorte não havia água ali, mas algumas pessoas na plateia perceberam nossa excursão imprevista e como nós começaram a rir. Quando finalmente voltamos pelo corredor estreito, achamos a porta certa e nos assentamos no púlpito, ríamos abertamente, alguns sem conseguir se controlar. Pelo menos pode-se dizer que foi uma formatura bem alegre. Lendo este último capítulo, talvez você presuma que chegou à conclusão do estudo sobre renovação da mente. Na verdade, porém, este é só o começo. Como as cerimônias de formatura marcam o início de uma nova vida para os formandos, estas páginas finais do estudo devem ser as primeiras de um capítulo novo e feliz em sua vida. Talvez você ainda seja muito jovem, ou alguém com anos de experiência. Qualquer que seja o caso, espero que este livro represente um marco em sua vida, a partir do qual você passou a ter sua mente renovada. O conteúdo da mente renovada. Como já vimos, o que você pensa determina quem você será. Pensar corretamente é um pré-requisito para uma vida de sucesso. Vamos analisar agora o que o apóstolo Paulo julga ser o modo certo de se pensar conforme descrito em Filipenses 4,8. Um único versículo está repleto de ideias sobre os tipos de pensamentos que ajudarão a renovar sua mente e transformar sua vida. Nele Paulo nos expõe o conteúdo do pensamento renovado. Tudo o que é verdadeiro. Paulo inicia Filipenses 4,8 encorajando-nos a pensar em tudo o que é verdadeiro. Muitas ideias divulgadas no mundo não são verdadeiras, apesar do grande número de pessoas que as professam. Há inclusive quem adote o conceito errôneo de que se houver pessoas em quantidade suficiente acreditando em determinada coisa, esta deve ser verdade. No entanto, por diversas vezes vimos ser falso aquilo que todo mundo imaginava real. Por exemplo, durante séculos acreditou-se que a Terra era quadrada, até que os estudiosos gregos propuseram a possibilidade de ser redonda. Por fim, a humanidade acumulou evidências irrefutáveis para provar que a Terra era de fato redonda. Mas existe um lugar onde sempre encontraremos a verdade, a palavra de Deus. Jesus orou em João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 1,14, lemos que Jesus era cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus afirmou em João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De acordo com Salmo 119.160, a palavra de Deus é a verdade, e Jesus aplicou esse fato a todos nós, ao afirmar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Depois, há também os conselhos de Paulo a Timóteo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Terâmetros 2:14,15. A ênfase aqui está em não perdermos tempo com falatórios profanos, y. 16, mas nos concentrarmos no que é verdadeiro. Precisamos ter sempre em mente que Satanás raras vezes se apresenta a nós com uma tentação gritante de tão mentirosa. Ele sabe que reconheceríamos a origem. Em vez disso, procura nos enganar apresentando sugestões obscuras para nos desviar da verdade. Quanto mais conhecermos a Cristo e as Escrituras, mais estaremos treinados para discernir tanto o bem quanto o mal, libertos pela verdade. 2 Só o que é verdadeiro produz a renovação da mente em um mundo cheio de engano. Tudo o que é respeitável. Em seguida, Paulo encoraja-nos a pensar em tudo o que é respeitável, ara. Refere-se àquilo que é digno de honra ou reverência, o contrário de frívolo ou desonroso. Hoje em dia, grande parte das comédias de situações exibidas na televisão trata com superficialidade problemas bastante sérios.
Ainda que, às vezes, seja necessário rir um pouco de nós mesmos e de nossas atitudes, é importante não levar a brincadeira longe demais. Quando seguramos as boas dádivas de Deus e as transformamos em farsa, pisamos em campo minado. Você lembra-se da última vez que assistiu a um desses programas e achou graça em um humor grosseiro ou, no mínimo, inadequado? Provavelmente ficou tão chocado quanto eu, ao se descobrir dando gargalhadas. Na verdade, as situações apresentadas não têm graça nenhuma, pois não respeitam nada nem ninguém. O pensamento renovado o ajudará a convergir sua atenção para coisas respeitáveis. Nas Escrituras, aprendemos muito sobre Deus e suas obras, as quais são dignas de nossa meditação. Tudo o que é justo. A frase seguinte, tudo o que é justa, é autoexplicativa. Devemos pensar no que é certo ou virtuoso para nós cristãos. Existem coisas certas, mas não apropriadas para determinada situação, portanto, pensar certo implica saber escolher o momento mais adequado. O Dr. Radmacher nos dá um conselho bastante útil ao discutir o assunto, sugere que pensar em Deus é o melhor ponto de partida. 13 continua. Sei que os humanistas vão se opor, claro, insistindo em que devemos estudar o próprio homem e seu mundo, se pretendemos entendê-lo. Mas os humanistas jamais abrirão a porta da verdadeira compreensão da natureza do homem sem a única chave dessa porta, o conhecimento de quem é Deus. Assim, o estudo apropriado do homem não está no homem, o estudo apropriado do homem está em Deus. 4. Tudo o que é puro. O apóstolo Paulo diz que devemos pensar em tudo o que é puro. As palavras de Tiago formam um paralelo com as de Paulo, nesse ponto, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. TG 4,8. Faz parte dos desígnios de Deus que a mente do cristão seja alimentada de pensamentos puros o tempo todo. Tiago nos desafia a não termos duplo ânimo tentando viver como cristãos e, ao mesmo tempo, como as pessoas mundanas. Purificar é ser formalmente limpo de toda corrupção. 5. Devemos ter pensamentos imaculados e, assim, agirmos com pureza. Alguns de nós têm a impressão errada de que se pode acalentar pensamentos impuros e ainda manter uma vida moralmente correta. Impossível. A raiz da árvore determina o fruto. Se a raiz estiver podre, o fruto o revelará. 6. O pensamento puro preserva nosso relacionamento com Deus, 7. Com outros cristãos, 8. E nossas vidas diárias enquanto aguardamos a volta de Jesus. 9. Faça uma experiência, pegue o jornal de hoje ou escolha um programa de televisão preferido. Em seguida, relacione todos os itens que transmitem ou sugerem ideias e acontecimentos impuros, e compare-os àqueles que induzem ao pensamento puro. Transforme esse exercício em um projeto para toda a família, de forma a permitir que as crianças participem na descoberta dessa verdade. Creio que você ficará espantado com os resultados. Tudo o que é amável. Paulo ainda nos exorta a meditar em tudo o que é amável. No original grego, a palavra amável refere-se a coisas agradáveis que comovem o nosso coração. Para alguns, um jardim de flores multicoloridas é amável, para outros, o pôr do sol ou o arco-íris é um espetáculo digno de se parar e assistir. Pensamentos amáveis se concentram em coisas que inspiram uma reação de amor e beleza. Não precisamos esticar o pescoço muito longe para encontrar o oposto. Basta ligar a televisão e, a qualquer hora do dia ou da noite, ouvimos falar de ódio, decepção, comportamentos sexuais impróprios, violência e tragédia. De alguma forma, fomos levados a acreditar que não estamos bem informados se não vermos a vida como ela é. Os editores dos jornais e os produtores de televisão se justificam dizendo que é disso que o povo gosta. Pode ser verdade que muita gente anseie por esse espetáculo de perversão, mas como crentes em Cristo, nossos interesses na vida são radicalmente transformados.
Embora leiamos os jornais e assistamos à televisão para nos mantermos atualizados sobre o mundo à nossa volta, precisamos ser cautelosos e filtrar o que entra em nosso pensamento, determinados a reagir de acordo com a palavra de Deus. Não precisamos nos alimentar das coisas básicas da vida. Para sermos transformados, necessitamos meditar naquilo que é amável. O resultado desse tipo de pensamento é a semelhança com Cristo. Tudo que é desagradável desperta raiva, amargura e lascívia. Tudo que é amável nos ajuda a sermos conformes à imagem de seu Filho, RM 8,29. Onde está a fonte para esse tipo de meditação? A resposta é óbvia. Encontramos tudo que é amável e belo na palavra de Deus e em seu caráter. Como escreveu o autor da canção, ele é completamente amável. Tudo o que é de boa fama. O último item da lista de Paulo que deve ocupar nosso pensamento é tudo o que é de boa fama. Quando uma pessoa goza de boa reputação, todo mundo fala bem a seu respeito. Sua vida é tida como admirável. Da mesma forma, existem pensamentos e ideias que têm boa reputação. Se todos os seus pensamentos fossem projetados em uma tela acima de sua cabeça, como as pessoas ao redor reagiriam? Será que seus pensamentos mais secretos, se viessem a público, seriam considerados de boa fama? Os pensamentos de Deus são sempre respeitáveis e estão a nosso dispor em sua palavra. E esta é tão rica que nunca conseguiríamos esgotar todos os pensamentos de boa fama que contém. Se há alguma virtude e se há algum louvor,